Ah, então você está aí. Sabe, eu resolvi gravar uma sequência de vídeos aqui para bater um papo com você. Nós vivemos no Brasil. O Brasil é um país que adotou o sistema econômico capitalista, certo? Acontece que quando se vive num país cujo sistema econômico adotado pelo país é o capitalismo, certo? Não dá para a gente negar a importância do dinheiro ou menosprezar a importância do dinheiro. Recentemente eu ouvi um amigo meu repetir uma frase que eu já tinha ouvido da boca de vários outros amigos meus e também da boca de pessoas que não são amigas minhas. Ele disse: o dinheiro não é tudo na vida. Talvez ele mesmo não tenha consciência de que quando ele fez essa afirmação, que ele disse que o dinheiro não é tudo na vida, na verdade o que ele realmente quis dizer foi que o dinheiro não é importante para ele, certo? Por quê? Porque muitas vezes quando escolhemos algumas palavras na hora de fazer uma afirmação, certo? Essa afirmação ela precisa ser interpretada porque a maioria das afirmações que nós fazemos na vida, elas são uma manifestação verbal de uma crença que nós carregamos registrada e arquivada na nossa mente inconsciente. Então, quando esse amigo meu disse que o dinheiro não é tudo na vida, na verdade ele estava afirmando, na verdade ele estava verbalizando uma crença que ele carrega na mente inconsciente dele, onde ele sente e acredita que o dinheiro não é importante para ele. Mas uma coisa que eu aprendi na vida é que é o seguinte: toda vez que nós temos um problema e que nós não conseguimos encontrar uma solução para esse problema, certo? Nós entramos num estado de angústia profunda. É extremamente angustiante. Por quê? Porque é da natureza, da nossa alma, nós buscarmos uma solução para qualquer problema. Então, quando nós nos deparamos com um problema do qual nós não conseguimos solucionar, não conseguimos encontrar uma resposta, não conseguimos encontrar uma solução, entendeu? A nossa alma sofre, entendeu? E o dinheiro, por mais que as pessoas façam afirmações como essa, dizendo que o dinheiro não é tudo na vida, ou seja, afirmando em outras palavras que o dinheiro não é importante para ela, mas do meu ponto de vista, isso é uma contradição. Por quê? Porque se nós vivemos num país que faz parte de um planeta, certo? E que existe uma economia global, porque a economia, o sistema capitalista foi o sistema econômico adotado pela maioria dos países do mundo, certo? A maioria dos países do mundo é capitalista e a economia está toda interligada, porque existe uma balança comercial onde esses países fazem o comércio mundial de mercadorias, né? O Brasil exporta aquilo que está faltando para os outros países e compra desses países os produtos que estão faltando para nós brasileiros.
Então, não dá para continuar com essa afirmação de que o dinheiro não é importante, né? A maioria das pessoas que eu conheço são pessoas que são pessoas que vivem as suas vidas angustiadas porque suas vidas são sem graça. Elas se sentem angustiadas porque sentem que as suas vidas são simples demais, monótonas demais, certo? Uma rotina diária sem graça, aonde essas pessoas acordam pela manhã já com um desânimo, porque sabem que vai viver o dia de hoje fazendo exatamente as mesmas tarefas que fez ontem, as mesmas tarefas que fez anteontem. E se não fizer alguma coisa, viverá fazendo essas mesmas tarefas amanhã e depois da manhã, e o mês que vem, e o ano que vem, e a década que vem. E, e a questão do dinheiro funciona o seguinte: por que que as pessoas inconscientemente escolhem sentir e acreditar que o dinheiro não é importante? É simples, é porque nós temos uma alma, mas essa alma ela está presa num corpo biológico animal. Acontece que os instintos que estão gravados nesse corpo biológico, eles infelizmente são extremamente intensos e poderosos, e eles são capazes de influenciar os nossos sentimentos, emoções, os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas escolhas, as nossas atitudes e as nossas reações. E esse corpo animal, ele influencia de forma instintiva muito mais as nossas reações do que as nossas atitudes, certo? As nossas reações são reações que nós temos quando são reações espontâneas e primitivas que nós temos quando alguma situação se apresenta diante de nós. Perdão por eu ter interrompido a linha de raciocínio, mas acaba de passar uma moto por aqui com um motor barulhento. Mas voltando aqui. Então, a diferença entre as reações e as atitudes é que as reações são reações instintivas, primitivas e espontâneas que nós temos quando uma situação se ergue perante nós. Já uma atitude é algo que é feito de forma pensada e sensata, aonde nós procuramos fazer o melhor possível e de uma maneira em que o nosso comportamento foi previamente estudado. Então, a diferença é que no caso da atitude, você faz algo que você planejou fazer, certo? Então você pensou antes, você analisou as circunstâncias, manteve a calma e permaneceu equilibrado. E o que é permanecer equilibrado? Permanecer equilibrado é permanecer calmo e sereno, certo? E quando as emoções nos exaltam, certo? Nós precisamos respirar fundo, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca quantas vezes forem necessárias para nós recuperarmos a calma e a serenidade, porque somente na calma e na serenidade é que conseguimos pensar as melhores atitudes a serem tomadas. Então, a diferença entre atitude e reação é que a reação é uma reação espontânea feita pelo nosso lado animal, pelo nosso lado primitivo, influenciada pelos instintos que estão gravados no nosso corpo, no nosso DNA,
certo? Já uma atitude é algo que você toma de forma sensata e equilibrada, aonde você procura fazer o que você acredita que vai ser o melhor para resolver o problema, certo? Então veja bem, a escassez de dinheiro, o que quer dizer a escassez de dinheiro? A escassez de dinheiro nada mais é do que você ter uma fonte de renda que seja através do trabalho como colaborador de uma empresa, ou como empreendedor, ou como ou como um investimento, ou como um negócio, enfim, não importa. Se se a quantidade de dinheiro que está entrando na sua vida, que é a sua receita, certo? É menor do que o seu orçamento doméstico mensal, significa que você está passando por uma escassez de dinheiro. O que quer dizer isso? Quer dizer que as suas despesas relacionadas ao seu estilo de vida estão custando mais do que o que você ganha. Você está gastando mais do que ganha. Você gasta mais do que o valor da soma das suas despesas é maior do que o dinheiro que você consegue fazer. E quando isso acontece, no caso das mulheres, por uma questão de diferença das naturezas entre feminino e masculino, certo? Isso é algo que incomoda as mulheres, mas o incômodo que isso causa às mulheres é bem menor do que o incômodo que causa aos homens. Por quê? Porque o homem tem o instinto de ser provedor. O homem carrega um instinto fortíssimo da necessidade de, quando ele tem pessoas sob a sua responsabilidade, né? ou da família da qual ele veio, ou da família da qual ele escolheu formar quando se casou, ou quando resolveu morar com alguém, certo? Ele tem uma necessidade instintiva, primitiva, animal, de ser o provedor dessas pessoas. Ele precisa prover, ele precisa cuidar e proteger e prover. Ou seja, ao mesmo tempo, esse instinto masculino, ele é uma união entre uma vontade de ser uma espécie de guarda-costas, que é para cuidar e proteger, e ao mesmo tempo de sustentar, que é prover. Certo? Então, o instinto masculino, certo? É o de ser para as pessoas que ele ama, ou para as pessoas que são importantes para ele, entendeu? Um guarda-costas provedor, porque ele quer cuidar e proteger e ao mesmo tempo sustentar. Ele quer ser o garantidor de que essas pessoas estarão protegidas e seguras e ao mesmo tempo sustentá-las com o fruto do trabalho dele. Certo? E quando infelizmente isto não acontece, entendeu? A dor e o sofrimento são muito grandes. Isso gera muita angústia e muito estresse. Então, a maioria das pessoas hoje que não conseguem viver bem as suas vidas, entendeu? São pessoas que estão vivendo extremamente estressadas, entendeu? Porque elas não estão ganhando o dinheiro suficiente para viver suas vidas com um mínimo de conforto, viverem em paz, poderem proporcionar, enfim, para o seu cônjuge e para os seus filhos aquilo que gostaria, dar o mínimo de conforto e segurança, certo? Porque essa escassez de dinheiro está causando angústia e estresse, certo? A angústia e estresse são desequilíbrios emocionais, e esses desequilíbrios emocionais, infelizmente, muitas vezes nós não sabemos como lidar com eles, e acabamos, às vezes, descontando isso,
nas pessoas da nossa família, certo? Eu vejo muitos relacionamentos acabarem porque por algum motivo o homem foi demitido da empresa que ele era colaborador e aí ele não conseguiu mais prover essa família e aí ele fica angustiado, estressado, sente como se tivesse fracassando em, em realizar esse instinto provedor e aí começam a surgir atritos, debates, em alguns casos discussões, né? Brigas entre os casais e, consequentemente, muitos relacionamentos por conta disso acabam chegando ao fim, terminam. Então, nós não podemos continuar acreditando que o dinheiro não é importante. Num país capitalista, num planeta onde a maioria dos países são capitalistas, não dá. Então, por que eu estou aqui e resolvi gravar esse vídeo? É para mostrar, para conseguir explicar para você, entendeu? O que eu levei 20 anos estudando e é claro que eu não estudei só isso. Esta é apenas uma das informações que eu adquiri nesses 20 anos de pesquisa e estudo. É claro que eu tenho um conhecimento um pouco maior do que isso. Mas eu achei que esse era um bom tópico, pelo menos para gravar um primeiro vídeo. Então veja bem, eu quero que você nesse momento imagine um grupo de leões no interior da selva africana, certo? Os animais, principalmente os carnívoros ferozes e selvagens, eles são um grupo de animais que, se eles estiverem de barriga cheia, se eles não estiverem com sede, e se nenhuma fêmea do grupo estiver no cio, entendeu? Eles deitam no chão, no meio do mato, se esparramam, relaxam e não fazem nada. Ficam lá parados, simplesmente economizando energia, porque eles sabem que se eles não economizarem energia, eles vão ficar com fome outra vez e vão ter que caçar de novo. Então, os animais que vivem livres na natureza, que vivem na selva sob a lei do mais forte, eles são animais que eles evitam gastar energia, eles economizam energia o tempo inteiro, porque se eles ficarem com fome, eles sabem que eles vão ter que caçar de novo, certo? Então, quando eles caçam, que eles se alimentam, né? Que eles se alimentam da carne da presa. Aí eles vão até as margens de algum rio qualquer e bebem água para matar sua sede, certo? Aí, se alguma das fêmeas do grupo estiver no cio, né, há o processo de acasalamento. Mas se não houver, entendeu? Então eles também não têm a necessidade de reproduzir. Por quê? Porque os feromônios exalados pela fêmea quando ela está ovulando, entendeu? É o que provoca o instinto reprodutor dos machos. Se não tiver nenhuma fêmea do grupo que esteja no cio, o macho não sente necessidade de acasalar. Porque a necessidade de acasalamento do macho vem através do cheiro que ele sente dos feromônios produzidos e exalados pelas fêmeas quando elas estão ovulando. Então, quando esses machos eles comeram e beberam água, estão de barriga cheia e sem sede, e eles não têm nenhuma das fêmeas do grupo que estejam no cio, eles não têm o que fazer, então eles deitam no chão, relaxam, entendeu? E ficam lá parados, economizando energia, que é para não ficar com fome novamente e não ter que caçar outra vez, certo? Então vejam bem,
Quando quando um animal desse está de barriga cheia, não está com sede e não está precisando acasalar, ele não tem o que fazer. Porque a única coisa que ele vai precisar fazer é apenas ficar prestando atenção ao redor dele, simplesmente porque, como se trata de viver sob a lei do mais forte, é claro que ele tem que se precaver e garantir de que ele não vai se tornar uma presa. Então ele fica meio atento, desconfiado, certo? Para que ele não sofra o ataque de um predador e ele se torne uma presa. Mas fora isso ele não faz mais nada, ele só economiza energia. Então eu quero que vocês pensem o seguinte: pode parecer meio estúpido o que eu vou dizer agora, mas o que eu vou dizer agora é uma espécie de metáfora para poder ajudar a melhorar, para tornar de forma mais didática a nossa compreensão da situação. Então vejam bem, vocês acham que um leão que mora lá no interior da selva africana vive sobre a lei do mais forte, certo? Vocês acham que esse leão ele precisa de dinheiro? Hã? Mesmo que um leão desse tivesse, mesmo que um leão desse tivesse uma mente consciente, capaz de fazer um raciocínio analítico como nós seres humanos somos, certo? Qual a utilidade o dinheiro teria para ele lá no interior da selva? Nada. Um leão não precisa de dinheiro, dinheiro não tem utilidade para ele. E isso eu estou falando caso ele tivesse inteligência para saber o que é dinheiro, porque na prática, na realidade, ele nem sabe, certo? Mas por que eu estou explicando isso para vocês? É simples, é porque todos nós temos no nosso DNA biológico, ou seja, registrado no nosso corpo, entendeu? Esses mesmos instintos primitivos, certo? Se vocês observarem o povo brasileiro, vocês vão perceber que o povo brasileiro ele tem uma preocupação muito grande em comer bem, se alimentar bem. O brasileiro adora um bom churrasco, um bom prato de um arroz bem cozido, de um feijão bem cozido, certo? Uma salada, uma fruta, uma linguiça, um pão, uma sobremesa, um chocolate, né? No caso do chocolate, então, é interessante porque aí o chocolate é mais do interesse feminino, né? Mas por que eu estou explicando isso? Porque o povo brasileiro ele tem uma preocupação muito grande com comida, entendeu? E um dos maiores orgulhos do povo brasileiro, entendeu? É ano após ano bater o recorde de safra de grãos. O Brasil tem o orgulho de ser um dos países que mais produzem alimento no mundo. Sabe por que o Brasil é um dos países que mais produz alimento no mundo? É justamente por causa da nossa importância, da importância que nós atribuímos à comida. Entendeu? Sabe qual é o outro ser no mundo, entendeu? Que dá tanta importância à comida? Os animais. Certo? Por que eu estou falando isso para você? Porque é assim, você acha que é por acaso ou que é uma mera coincidência que existam seres humanos que vivem aqui no Brasil, que dão tanta importância para a comida, mas que fazem afirmações como o dinheiro não é tudo na vida? Isso não é por acaso. Entendeu? Um ser humano vivendo aqui no Brasil que dá tanta importância para a comida e menospreza a importância do dinheiro, entendeu? Ele está fazendo isso justamente porque os instintos animais dele ainda são extremamente fortes. É por isso que entre o dinheiro e a comida, entendeu? Ele acredita que a comida é mais importante do que o dinheiro. É por isso que ele menospreza a importância do dinheiro na vida dele. Certo? Agora, se nós somos um povo que continuamos
sofrendo as influências de instintos como esse e continuamos achando que o dinheiro é menos importante e que a comida é que é a mais importante, entendeu? Nós teremos sérias dificuldades na vida, entendeu? Por quê? Porque veja bem, imagine um marmitex que custe R$ 20, certo? E aí, por outro lado, você imagina uma nota de R$ 100, certo? Se você fizer uma análise racional, uma análise calma e serena, equilibrada, certo? Você vai preferir os R$ 100 porque você sabe que com uma nota de R$ 100 dá para comprar 5 marmitex de R$ 20, certo? Mas se você chegar numa pessoa que está com fome, entendeu? Os instintos animais dela vão falar mais alto e entre a nota de R$ 100 e o marmitex é perigoso elas optarem pelo marmitex. Porque a primeira reação instintiva que elas terão, já que estão com fome, é de que o marmitex e a comida são mais importantes. Entendeu? E elas vão continuar menosprezando a importância do dinheiro. E infelizmente o nosso país está no estado em que está, e principalmente com essa economia terrível nesses últimos anos, entendeu? É justamente porque a grande maioria do povo brasileiro, influenciado pelos seus instintos mais primitivos e selvagens, continuam acreditando que a comida é extremamente importante, entendeu? Mas que o dinheiro não é importante. Enquanto nós formos um povo que continua acreditando que o dinheiro não é importante, entendeu? As nossas vidas continuarão extremamente difíceis, certo? Continuaremos estressados e angustiados porque não ganhamos o suficiente nem para passar o mês. Eu acredito que você, como várias outras pessoas que eu conheço, e até eu no passado, certo? Já é uma pessoa que já viu inúmeras vezes, entendeu? O dinheiro acabar muito antes do mês terminar.